Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui vamos começar um novo podcast hoje da Conexão Solari. Aqui estamos recebendo hoje um parceiro e amigo, o Marcos José Camarim, da Mega Cartuchos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar participando desse programa. Esse podcast hoje ele tem um foco de mostrar para todos, primeiramente, um cliente que já tem energia solar, né? E posteriormente a gente vai falar um pouquinho das usinas de investimento, que o Marcos que está aqui, ele fez os dois projetos com a gente. Tanto o projeto solar na sua residência e comércio e fez uma usina de investimento agora. Então, vamos começar falar sobre a usina de residência, que eu acho que foi a primeira há 4 anos atrás. Caminhando para 5 anos já. Já quase 5 anos. Passa rápido, né, Marquinhos? Muito rápido. Eu queria te fazer umas perguntas do seu sistema residencial, né? Quando você fez, o que te levou a fazer um sistema solar? No primeiro momento, a gente tinha um custo elevado da conta de energia em casa. Surgiu uma oportunidade de fazer esse investimento e a gente optou para reduzir o custo da energia elétrica em casa. Na ocasião, a gente já tinha acompanhado já de algumas pessoas que tinham e era muito interessante gerar essa economia também na conta de energia doméstica. Entendi. Então, quando você fez, a gente fez um projeto baseado na residência e no teu comércio, no caso, no Mega Cartucho. Atender as duas unidades. E assim, acho que você ainda mandou um pouco de créditos para a residência lá na chácara. Isso, vamos lá, a princípio usava pouco, então o excedente que sobrava de casa ia para o meu comércio e ainda que sobrava um excedente acabava indo para a chácara. Mas não era o suficiente para bater a conta. Para bater a conta da chácara. E aí, futuramente, você acabou instalando mais um sistema na chácara. Mais um sistema. O sistema depois foi na empresa. Foi colocado um sistema novo na empresa, que o excedente ia para complementar a instalação da chácara. E depois que instalou esse sistema, a economia total, ela foi satisfatória? As suas contas mínimas têm vindo altas? Como estão as suas contas? Muito satisfatório. Hoje em casa, que o meu consumo é praticamente todo noturno, eu pago uma média de R$100 por mês de energia, com todos os ar-condicionados da casa funcionando, onde passa ali o ar-condicionado. E no comércio também, uma conta média de R$50 a R$60, funciona o dia todo com ar-condicionado, a empresa com vários ar-condicionados funcionando o dia todo. E você já fez essa conta? Quanto de economia que ela tem te trazido por mês aí? No geral, ao longo desses meses? Em todas as minhas contas de energia, em torno de R$800 a R$1.000, somando todas as contas. Todo mês? Todo mês. Então, nesses 4 anos aí, já economizou cerca de R$40 mil aí. Por aí. E o investimento já se pagou, então? Já se pagou, com certeza. E nessas instalações que você tem, que são 2, né, no caso da residência e no comércio, qual é a maior dificuldade que você tem hoje para fazer manutenção de sistema? O que você tem que fazer de manutenção do teu sistema hoje? A manutenção é muito, basicamente, simples, mas o que é um pouquinho mais chato é a limpeza dessas placas. Mas não é nada que causa que seja um transtorno absurdo. Como eu não tenho problema com altura, eu mesmo subo no meu telhado e faço a limpeza. 20 minutinhos, jogo uma água nas placas, passo uma vassourinha lá, uma vassoura de pelo e tá pronto. Não tem nada, enxago as placas, coisa simples, sem... Só que eu não tenho medo de subir em altura. De altura. Então, tem medo é bom tomar cuidado, porque telhado molhado é escorregadio. Tem outros problemas, então... E essa manutenção de limpeza, que é a principal, que tem que ser feita no sistema fotovoltaico, acho que todo mundo tem que fazer mesmo, que é uma, 2 vezes no ano, pelo menos na residência ou no comércio aí.
Você tem feito ela quantas vezes por ano, aí, na média? Normalmente eu faço ela 2 vezes ao ano. 2 vezes por ano. No período que termina o período de chuva, quando começa o inverno, que está um pouquinho mais seco, eu faço essa limpeza, e no meio do caminho, entre começar o período de chuva novamente, eu faço uma limpeza. Então, dá um intervalo a cada 3... entre a primeira e a segunda limpeza, 3 meses, depois o restante do ano passa tranquilo, que aí está chovendo, não tem necessidade de... Aí a chuva já mantém o painel limpo e... Aí São Pedro cuida. Isso é ótimo, já tem uma ajuda de São Pedro aí no caso. A chuva, ela limpa realmente, o painel é monocristalino, né? O vidro ele é um vidro de fácil limpeza, né? Que é um vidro temperado hoje. O pessoal pergunta muito pra gente, e se cair uma chuva de pedra, não quebra tudo? Eu falo, não quebra desde que não seja um temporal igual aconteceu esses dias, né? Infelizmente no Rio Grande do Sul aconteceu um temporal muito, muito forte agora, né? Nas últimas semanas. E ventos acima de 110 km por hora, que daí ocasiona muitos danos, ficou um monte de família desabrigada, né? Nesse caso, pode acontecer de destruir, sim, um painel solar. Nesses casos, a gente recomenda fazer seguro. O seguro contra vendaval, chuva de pedra, granizo, cobre. Agora, uma chuva comum de granizo, pedras aí até... O pessoal fala no sistema, pedras até 200 gramas, ele suporta em cima do painel. Mas tem caído pedras muito maiores aí, né, em regiões do sul aí, que chega a perfurar o telhado metálico. Então, aí pode acontecer de ter danos graves. Mas uma chuva normal de pedra e vento aí, o sistema geralmente suporta. No caso da eficiência, Marquinhos, você tem perdido eficiência nesse período? Você percebeu uma queda de geração nesses 4 anos? O teu sistema está funcionando mais ou menos igual? O primeiro sistema que eu montei, ele já está caminhando para 5 anos de instalação. Não posso dizer que houve uma queda de eficiência. Isso é questão de um dia ou outro mais ensolarado. Mas na média de produção, nesses 5 anos, praticamente a mesma média de produção. Comparado um mês pelo outro, não teve, em 5 anos, não teve queda de produção. É uma coisa que muita gente pergunta para nós, isso aí, né? Então, assim, uma perda de 0,7% ao ano, ela garante aí uma geração que em 25 anos, seu sistema vai estar gerando em torno de 80% da produção que você contratou. Então, como é dentro dos primeiros anos aí, realmente, se perdeu foi muito pouco, ou essa perda, às vezes, você nem percebe mesmo. Mas se ele está mantendo a eficiência, essa perda, às vezes, está muito menor. Então, ela é difícil calcular, mas é uma perda, geralmente, nessa faixa aí, menor que 0,7% ao ano, né? Então, legal, que a eficiência está mantendo. No papel está comprovado a eficiência do equipamento. A gente fica contente que o equipamento mantém a eficiência que ele promete, né? Mesmo porque tem garantia sobre isso. A fábrica garante que o painel vai estar gerando energia por 25 anos ou 20, dependendo do modelo do painel, em 80% do que o cliente contratou, né? Então, é uma coisa importante da gente saber. E, bom, dessa parte do sistema residencial e comercial, então eu acho que você está contente com o sistema. Muito contente. Né? E aí a gente resolveu te oferecer um novo projeto, né? Sem dúvida. E esse projeto, que é o projeto de investimento em usina fotovoltaica. Já que você já tinha 2 sistemas, a gente falou, vamos perguntar para o Marcos se ele não quer fazer um investimento para ter um retorno maior em energia solar. E aí oferecemos um sistema para você de investimento sobre uma usina de microgeração para colocar na cooperativa, né? A gente falou sobre isso nos outros podcasts aqui, sobre cooperativa de energia solar, né? Se alguém quiser conhecer, tem outro podcast que fala só sobre cooperativa, né? Mas o Marco aqui veio é um investidor e ele resolveu fazer a usina solar para investimento, homologando na cooperativa. Marquinhos, o que te levou a fazer um projeto de usina solar
para homologar numa cooperativa de investimento sobre energia solar? Bom, o ano passado, meados do meio do ano passado, a gente estava procurando uma outra forma de investir. Estava com pensamento em algumas situações. A gente analisou alguns pontos: investimento financeiro, investimento em imóvel. E dentro de algumas possibilidades, surgiu para a gente, então, o investimento em energia solar. Fomos atrás, fomos se informar certinho de como funcionava. E dentro das possibilidades de retorno financeiro, o investimento solar era o mais vantajoso. Então ele é mais vantajoso do que, de repente, o cliente comprar uma residência, um apartamento e colocar para alugar esse apartamento? Hoje, sem dúvida. Né? A gente tem feito algumas contas junto com os clientes. Né? Hoje uma casa, uma residência aí que você compra e paga em torno de R$300 mil, que é o valor de uma usina mais ou menos fotovoltaica de microgeração de 112 kW-pico, igual a sua, o retorno de uma residência é em torno de R$1.000 ou menos por mês, né, de aluguel. E uma usina de investimento ela tem dado um retorno de R$5.500 por mês, na média aí, né, desse valor. Que chega a dar mais, tem casos que dá mais de 2% em cima do capital investido. Sim. E a manutenção é a mesma. Eu acho que lá onde você colocou, na tua chácara, né? Você tem um espaço lá que acho que ia ser um campo de futebol. Seria um mini campo de futebol. E foi perdido para... Aí os pernas de pau, ninguém usou o campo de futebol, virou uma usina solar. E ela está conectada, ela foi conectada esse mês, né? Estamos aguardando a cooperativa. Sim, foi conectada com cerca de 15 dias que ela tá conectada na rede. Tá, a gente está acompanhando as primeiras produções de 15 dias para cá. E já está gerando energia. Já está gerando energia, né? Bastante. E essa energia, antes da cooperativa absorver, você pode utilizar ela. Sim. Você vai jogar ela onde, essa energia? Provavelmente eu vou passar ela para casa da minha irmã. Provavelmente vai para casa da minha irmã. Fazer uma transferência para a irmã. Porque toda energia que você gera, até a cooperativa não transferir o nome da usina para a cooperativa, ela fica acreditada no seu CPF. E você pode reutilizar esse crédito, porque esse crédito pertence a você. Então, esse investimento é um investimento que ele vai ter longo prazo, né? Investimento de retorno que a gente fala aí, né? Em torno de 4 anos, que a usina de investimento ela retorna menos do que uma usina de geração própria, né? Para uso e consumo, alto consumo, que a gente chama remoto. Porque o valor do quilowatt é menor. A cooperativa paga menos para ela poder fazer a relocação desse crédito para outros clientes, né? Então, mesmo pagando menos, então você fez a conta e hoje, compensa. Dentro dos investimentos que estavam disponíveis, também dentro do valor que a gente pretendia investir, era o melhor investimento hoje. Foi o melhor investimento que a gente conseguiu calcular. Vamos dizer que para nós era um investimento palpável e com a melhor rentabilidade. Eu acho que realmente essa conta todos têm que fazer, né? Se você tem um dinheiro que dá para ficar aplicado e esse dinheiro traz um retorno maior do que um investimento numa usina, eu acho que ele tem que ficar aplicado. Agora, quando a gente faz a conta, né, e dá um retorno, no caso aí está dando no mínimo 2 vezes o retorno de um investimento com uma aplicação financeira. Então, compensa quem tem espaço, né, disponível e tem o local para instalação sem custo de aluguel, né, porque tem muita gente que tem que alugar a área para fazer a usina. Eu acho que é um investimento de retorno muito interessante. Então, por isso que a gente te trouxe aqui, porque é um cliente que já tem solar, né? E eu queria, assim, que você desse um recado para o pessoal que realmente,
compensa investir? Quem quer investir, você acha que é fácil? Foi difícil homologar a usina? Porque tem muita gente com medo de não homologar, né? Mas é o que eu falo para todos, tem que fazer antes da homologação do que o cliente investir. O que você teve de dificuldade até o momento e se você indica as pessoas fazerem esse investimento? No primeiro momento, quando a gente procurou a Solari para fazer esse projeto, essa primeira conversa, né, no caso, foi passado para a gente as possibilidades que a gente dependeria de um estudo de viabilidade para montar essa usina ou não. Então esse começou aí, não gerou nenhum custo para a gente, não gerou nada. Foi feito esse pedido de viabilidade para a companhia, no nosso caso a CPFL. Até a gente foi surpreendido com a velocidade da resposta, que foi muito rápido para a gente. E a partir daí foi dado toda a parte de andamento de projeto, toda a parte de desenvolvimento de projeto e homologação. Nós não tivemos nenhum projeto, nós conversamos entre o primeiro pedido, o primeiro contato e a liberação da companhia. Acho que nós não demoramos 4 meses para estar com toda a documentação já liberada para começar a construção do projeto. E lá foi feito tudo, né? Foi feita a viabilidade, o aumento de carga, teve que colocar transformador, né? Feito tudo. E essas etapas foram feitas todas antes do investimento. Antes do investimento. Né? Eu acho que todos que forem fazer um projeto desse tipo têm que pensar nessa sequência. Porque se o cliente fizer o investimento antes de homologar o projeto, pode acontecer da companhia recusar. E se ela recusar por uma inversão de fluxo o projeto, o cliente não tem como conectar. E sem ele conectar, não tem como ele alugar esse crédito. Essa usina vai ficar parada. Então, é o que eu peço para todos. Quando vai fazer um orçamento, não sair comprando o sistema antes, né? De fazer homologação, teste de viabilidade, conexão do relógio, medição, tudo certinho, né? Então, eu acho que é isso. Eu queria tirar um pouco as dúvidas do pessoal que tem sobre a usina de investimento, né? E queria te agradecer por você ter participado do nosso podcast. Que isso. Prazer é nosso. É um cliente que a gente estima muito. Você tem feito vários projetos com a gente lá. A Mega Cartucho está aqui pertinho, né, da gente, mas a gente faz projeto em qualquer lugar dentro da nossa região aí de 150 quilômetros. E o que eu puder atender, a gente está à disposição. E eu queria... Realmente, a última pergunta que eu fiz valeu a pena? Valeu muito a pena. Né? Está completamente satisfeito com o resultado, com a produção da energia. A gente nós não começamos a receber, né, o retorno desse investimento, mas dentro de uma programação, que tudo está dentro dessa programação, valeu muito a pena o investimento até o momento. Tá joia. Bom, eu agradeço mesmo sua participação, Marco. É um prazer estar aqui fazendo esse podcast. E obrigado por todos que participaram aí e assistiram nosso podcast. A cada 15 dias a gente vai trazer novidades aí para todos que quiserem assistir. Estamos aqui para tirar dúvidas sobre os investimentos de energia solar e tudo mais. Até mais. Até a próxima. Boa noite, boa tarde. Obrigado.